Rapaziada, demorou, mas finalmente chegamos ao último episódio do História Econômica, que foi uma história aí que demorou para acontecer. Meu irmão, bicho, o que demorou? Mas passamos aí por algumas temporadas e chegamos finalmente no último episódio aí da terceira, que era o planejamento que eu já tinha soltado ano passado. Mas passamos aí por alguma história na primeira temporada, vemos a economia clássica surgindo na vida dos grandes economistas. Na segunda temporada, fomos ao lado esquerdo. Não, isso daqui para vocês é o direito, né? Isso é o esquerdo de vocês, sei lá. Mas vimos aí o lado esquerdo da força, que é essa minha mão aqui. A gente viu o lado esquerdo da força aí, que basicamente a gente passou pela vida de Karl Marx, a gente viu o comunismo, viu o socialismo, anarcossindicalismo, vendo umas cacetadas aí de tudo que é com ismo. E aí, na terceira temporada, a gente começou a ver o lado verde da força, o lado do dinheiro. Temos aí a história do liberalismo, a história do não-liberalismo, a história do keynesianismo, a fisiocracia, velho. Eu aposto que não tem gente aqui, não tem meia dúzia de pessoas que não conhecia a fisiocracia antes da minha última aula. E lembrando, toda a playlist de história econômica, você pode acompanhar que vai estar aí no cardzinho para você assistir. Logo no início do vídeo apareceu o cardzinho com a playlist de história econômica. E eu convido vocês a verem também os vídeos do Economista de Bairro. Vou deixar a playlist aí também. Os vídeos do Economista de Bairro é muito bom, porque eu dou uma economia contextualizada para gente que não é economista, para quem não estuda economia. Então eu recomendo vocês darem uma olhadinha nisso daí. E hoje a gente vai ver a história da vida de Keynes. A gente tem esse pacto aqui no História Econômica de conhecer tanto modernos quanto a vida dos criadores desse moderno de antes. Já vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Já peço perdão que eu pedi para a IA fazer essas bexigas desses slides, show? Só que tem um problema. A minha IA que eu estava fazendo os negócios, que ela só dava um comando e ela fazia uns negócios bonitinhos, que nem a gente viu nos últimos, acabou meus créditos lá. E é caro pra caramba pra ter. E eu tô desempregado nesse exato momento, então não tem dinheiro não. Você consegue me ajudar financeiramente no Pix aqui embaixo. Você mandando um valor, qualquer valor já me ajuda financeiramente, viu? Mandando 10 centavos, ajuda financeiramente. Eu gostei que teve uma vez que um maluco doido me ajudou muito, velho. Na moral, mandou um pix de R$ 20. Eu fiquei tipo, caraca, isso daqui porque eu dou um negócio de qualidade de economia. O cara vai e manda um pix de 20 conto. Eu não tava esperando isso, não. Mas meu pix tá aí embaixo para você me ajudar também, show? E eu tive que mudar o Pix, que eu tava do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, o meu saiu do ar. É dívida que eu tenho. Na caixa é o que eu mais tenho é dívida. Mas hoje vamos aqui explorar um pouco, deixa eu pegar até aqui a canetinha, explorar um pouco da vida de John Maynard Keynes. Ou por que fez essa bexiga aqui? O John Maynard Keynes, ou como eu gosto de falar, John Mayfield Keynes. Mayfield não é a pronúncia certa do nome, porém é um jeito que eu gosto de chamar ele, porque foi como me lembrei do nome dele. A gente vai estudar um pouquinho da vida do economista e o que ele mudou, o papel que ele teve na integração do Estado com a economia. E aqui era para ter uma foto do Keynes, só que o chat GPT que fez esses slides aqui é uma porcaria. E aqui vemos o ano de nascimento do Keynes, que foi 1883, e a data, o ano de sua morte, no caso, que foi 1946. Que, por incrível que pareça, já adiantando, Keynes teve sua obra-prima lá em 1936. Porém, entretanto, todavia, 10 anos depois, ele morreu e não conseguiu ver a reverberação no longo prazo da sua teoria no mundo. E venhamos e convenhamos, mudou o mundo. Hoje a gente tem aí a teoria do neo-keynesianismo, que a gente já viu aqui, mas tudo partiu daqui do Keynes. Eu vejo um monte de neoliberal e até liberal sendo contra o Keynes, mas eu acho que ele foi muito importante na própria história econômica e ajudou o mundo a se restabelecer. E é isso que a gente vai ver aqui na história da vida do Keynes. Então bora lá. O mundo em que Keynes nasceu. Como era o mundo quando Keynes nasceu lá em 1800 e 1883?
Venhamos a lembrar que no século XIX, mais específico, aqui em 1870, a gente começou a Revolução Industrial, com industrialização e tudo mais. A indústria estava se acelerando. Basicamente, esse era o que estava acontecendo com a Inglaterra no fim do século XIX. O ouro das explorações, por exemplo, que estava acontecendo aqui no Brasil, estava indo para a Inglaterra. A Inglaterra estava recebendo esse ouro. Quem ficou com o ouro do Brasil foi a Inglaterra. E estava nesse processo de industrialização acelerada. A expansão do capitalismo estava em grande escala. O Império Britânico era algo que estava se expandindo pra cacete. Era algo que estava tendo dominação. Os Estados Unidos hoje era a Grã-Bretanha, era o Império Britânico, a coroa britânica, lá em 1800 e bolinha, no século XIX. E a economia clássica, que a gente viu aqui durante toda a primeira temporada, era o dominante, a mão invisível, lá de Adam Smith, todas as ideias da escola austríaca de pensamento, o liberalismo, era tudo isso que tinha acontecido. E 1883 nasce Keynes, e 1900 começa, entre muitas aspas, termina o novo século, em 1901 começa o século XX. Então, basicamente, foi esse o mundo que Keynes nasceu, com a Grã-Bretanha sendo os Estados Unidos da época, sendo os caras zica da parada, tá ligado? E foi isso, nesse contexto que Keynes cresceu, estudou e se desenvolveu. Em 1883, ele nasceu em Cambridge, uma origem privilegiada, em uma cidade totalmente universitária. Ele nasceu em 5 de junho de 1883 e a família dele era totalmente intelectual. A mãe era envolvida com política, a gente vai ver isso aqui. O pai também tinha uma certa condição de dinheiro. Ele era classe média alta totalmente. E basicamente passou por isso, ele teve essa forte influência intelectual em todos os seus meios de estudo que ele viveu, que ele passou desde a época do high school, do ensino médio, até a universidade que ele foi, desde Eton até Cambridge. A família de Danny fez uma educação como um ambiente natural. Keynes cresceu com essa educação sendo o cara dos caras, tá ligado? John Neville, economista e filósofo, a casa de Keynes tinha isso, essa basicamente essa inteligência, essa facilidade tanto com economia quanto filosofia, que foi algo que influenciou até suas teorias no futuro. A sua mãe era a liderança cívica da cidade e ele cresceu com a educação com esse valor central. A educação era o valor central da sua família. Educação transforma vidas. E até hoje a gente vê que isso é puramente verdade. E Cambridge, como esse ambiente, ele se facilitou muito por isso, porque ele nasceu em uma cidade universitária, pô. Cidade universitária, o pessoal, todo mundo nos campos da faculdade, obtendo conhecimento, ele cresceu com isso como algo totalmente natural. Em Elton, ele destacou-se pelo raciocínio. O Elton College, o seu colégio que ele fez o high school e tudo mais. A formação escolar dele aqui no high school ampliou seus interesses além da matemática. A gente nota na história de Keynes que ele era muito bom em matemática. Ele tem um destaque extraordinário em matemática, em raciocínio lógico, que basicamente seu padrão, a matemática. Matemática do ensino médio, que a gente aprende lá as paradas de álgebra, a equação do segundo grau, é justamente para essas paradas aqui, para aumentar o nosso arcabouço, para a gente começar a discutir que nem gente grande com os filósofos. Ou seja, lá na academia de Platão, que o pessoal tem essa divisão de humanas e exatas, antigamente não tinha essa divisão de humanas e exatas. Era tudo uma coisa só. As pessoas, para discutirem filosofia com os caras grandes na academia de Platão, tinha que passar por um rigor treinamento acadêmico matemático. Por quê? Se você não tivesse um treinamento acadêmico matemático muito bom, você não tinha inteligência, suficiente para debater os outros pontos centrais da vida com a filosofia. A filosofia é a mãe das ciências por causa disso. E a matemática desse arcabouço de raciocínio para isso. E basicamente matemática é incrível por causa disso, que deu todo esse arcabouço para Keynes aqui, desde o seu ensino médio. E com isso ele começou a desenvolver esse interesse tanto por história quanto filosofia por parte da sua própria família, que ganhou isso, que ele teve esse grande interesse na sua vida. Cambridge levou Keynes da matemática à economia, ele fez essa transição da sua carreira.
Hoje a gente vê o pessoal falando, não, economia é lá de humanas, não sei o quê. Bom, a matemática dá um arcabouço para a economia. Eu até posso concordar que a economia é de humanas. Eu falo que é de humanas. Porém, a economia é muito mais do que isso. E foi isso que Keynes entendeu na sua vida. O debate com grandes professores abriu esse caminho intelectual para ele. Ele tinha muito esse foco em matemática e filosofia, só que ele via a economia como um campo de ação para todo o arcabouço teórico e de contas que ele tinha em matemática e na filosofia. A economia teve essa aplicação na vida de Keynes, a aplicação dos conhecimentos que ele já tinha. Ele teve como grande influência o Alfred Marshall e o Arthur Pingot. Alfred Marshall, a gente tem um vídeo aqui no canal do História Econômica inteiramente sobre a vida dele. Eu vou deixar aí no cardzinho também o vídeo em específico do Alfred Marshall. Bem antigo esse vídeo, hein? Recomendo para você. É pouca qualidade, mas é bom o vídeo. Então, isso abriu esse caminho para ele para a área econômica. E o serviço público aproximou a teoria e o governo. Keynes foi para a India Office, ele começou a trabalhar e viu a administração econômica por dentro. Eu não sei porque está fazendo esses bigulho aqui não, mas ele viu a administração econômica literalmente por dentro disso que ele estava fazendo. Ele entendeu literalmente como funcionava a administração e como funcionava a economia. Dentro do próprio serviço público britânico, nessa empresa aqui, a India Office. Ele teve essa experiência administrativa que mostra uma coisa. A gente pode ter grandes pessoas, grandes intelectuais, mas normalmente os melhores são aqueles que já tiveram a experiência dentro do mercado, que viram como funciona. Porque a teoria é linda, mas na prática acontece muita safadagem, acontece as gambiarras que a gente faz para facilitar a vida, e um mestre, um doutor que saiba disso, facilita muito a vida das pessoas. E ele teve, a partir desse ponto, o contato com as políticas públicas. Tem até uma história engraçada sobre os impostos, que talvez isso tenha entrado em contato com Keynes lá na Inglaterra, que foi a criação dos impostos. Aconteceu por conta das guerras, que era para cobrir as guerras que aconteciam. A gente tem um vídeo aqui inteiro sobre como as guerras criaram. Eu conto essa história melhor lá. Como as guerras criaram a economia moderna. Aí tem os impostos que foi para cobrir as guerras. E basicamente, depois de acabar os impostos, mas os impostos continuaram para as políticas públicas continuarem também. Eu não sei se Keynes teve contato com isso, mas é uma história amplamente divulgada, assim, principalmente de âmbitos ingleses e tudo mais. Não sei se Keynes teve esse contato, mas é certeira na sua história que aqui ele teve contato com essas políticas públicas. E o primeiro livro abriu a sua reputação. O primeiro livro que ele publicou. A Índia foi um laboratório para pensar moeda e câmbio. Em 1903, ele lançou The India Currency and Finance, que foi o primeiro livro dele que abriu a porta para os outros ambientes econômicos para ele, dá para se dizer. Cambridge se tornou sua base intelectual forte. Ensino, pesquisa e debate público caminharam junto durante toda a vida de Keynes. Ele teve seu retorno à universidade, começou a fazer mais produção científica pós o seu período aqui na India Office. Ele começou a ensinar, se dedicar ao ensino e a fazer pesquisas econômicas, porque lá fora é muito isso. Quem é doutor, o famoso PhD, quem é mestre, os professores das universidades são contratados como pesquisadores, dão aulas. Você pega o Oppenheimer lá, que fez a bomba atômica, ele era um professor de uma universidade. Você imagina, não uma bomba atômica, obviamente, mas alguém chamar algum professor da Universidade Federal, de qualquer estado, para fazer alguma pesquisa do nível que o Oppenheimer fez aqui no Brasil. A gente pode ter algumas outras micro pesquisas em âmbitos intelectuais, mas não tem uma pesquisa nível Oppenheimer, dá para se dizer. Uma pesquisa nível Keynes. Não temos essa qualidade do ensino, porque ingessam os professores com aulas, ingessam os doutores e mestres com aulas, e não com que eles são contratados para serem, que são pesquisadores. As aulas são uma consequência das suas pesquisas. Mas Keynes, graças a Deus, nasceu no ambiente certo em Londres, ele conseguiu dedicar sua vida às pesquisas econômicas. E o ensino foi consequência na sua vida. E a gente teve aí as guerras, a Primeira Guerra, que aconteceu aí, que
teve os arcabouços que aconteceram lá em 1914, o Tratado de Versalhes em 1919, com a Alemanha perdendo território, que a Primeira Guerra revelou a dimensão internacional que as finanças tinham. O Tesouro Britânico, as dívidas britânicas que começaram a acontecer com os Estados Unidos pagando, o consultor econômico, o financiamento de toda a guerra que aconteceu. Vídeo aqui falando sobre isso, como as guerras criaram a economia moderna, já falei sobre. E toda a experiência internacional em relação a que as finanças, o Keynes viu isso de perto. E Versalhes mostrou os limites da paz punitiva. A Keynes não concordou, lembrando que a Alemanha perdeu território e tudo mais. Keynes discordou fortemente do que estavam fazendo com a Alemanha, mesmo após a perda da guerra. Keynes rompeu com as negociações que consideravam economicamente destrutivas. Uma frase aqui que tem: uma paz sem reconstrução econômica não seria uma paz duradoura. Isso daqui foi uma das bases, inclusive, para sua teoria mais famosa lá de 1936, a ideia central de Keynes sobre Versalhes. Ele brigou realmente, ele foi lá, não dá para fazer isso, isso é punitivo demais, não vai gerar paz e tudo mais. Keynes brigou com os caras por causa disso, pô. Keynes botou lá para medir e foi, tá ligado? E um livro transformou essa crítica em alerta, que foi quando ele fez uma de suas obras-primas também sobre isso que estava acontecendo em Versalhes, que foi The Economic Consequences of the Peace, as consequências econômicas da paz, e a paz falsa que estava acontecendo lá em Versalhes, que a gente viu que o sentimento alemão só foi crescendo para a explosão da Segunda Guerra futuramente. Keynes previu que as reparações excessivas ampliariam a instabilidade europeia. E previu certamente, dá para se dizer. Nos anos 20, a moeda e padrão ouro viraram batalha. Keynes questionou escolhas que restringiram a recuperação. Ele questionou sobre detalhes de inflação, sobre a política monetária aplicada, o padrão ouro, o crescimento econômico que estavam fazendo muito acelerado, principalmente com as dívidas que estavam acontecendo com os Estados Unidos financiando tudo isso. Keynes questionou abertamente. Lydia Lopkol ampliou o universo cultural de Keynes. Quem é essa cidadã aqui? É a esposa do John Keynes. O cara era romântico, pô. O cara se casou com uma russa. O nome daqui você já identifica que é uma russa. Lopkovda. Ele se casou com uma russa e o cara era romântico. Ela era uma bailarina russa e ela influenciou fortemente as questões das artes, que influenciaram sua teoria, a parte cultural. Ele entendeu que existia uma vida pessoal por trás de todo o arcabouço de conhecimento. A gente sempre vai buscar racionalidade, mas na maioria das vezes, em 90% das vezes, o ser humano toma decisões com âmbito emocional. A pessoa pode falar, não, tem que tomar num racional. Vamos sempre tomar no racional. Essa daí é uma das pessoas que mais toma no emocional, só que só está se enganando. E Keynes percebeu isso durante sua vida. E a Lídia é que trouxe esse arcabouço para ele na sua vida pessoal e teve essa influência cultural com as artes, com o balé. E Keynes conseguiu misturar isso brilhantemente, arte e economia. Em 1929 chega o boom, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. A queda de Wall Street espalhou choques pela economia mundial. Lá em Peaky Blinders a gente vê um pouquinho disso daí. Recomendo assistir, Peaky Blinders é muito bom, velho. A gente viu essa... Cadê meu mouse que eu não tô achando? A gente viu essa quebra financeira, o desemprego aumentando, a falência das empresas e a crise mundial acontecendo. E Keynes se perguntava uma só coisa: por que o mercado não auto se regula? Por que não está acontecendo essa autorregulação do mercado? O que está acontecendo? E Keynes dedicou o resto da sua vida para entender isso. Basicamente, a grande depressão expôs essa falha. A economia clássica estava falhando, a teoria clássica que era dominante estava falhando, a produção está caindo, renda caindo, o consumo caindo, emprego caindo, as pessoas cada vez mais pobres, estávamos em um período de altíssima inflação, todo mundo sem dinheiro, pessoas perdendo dinheiro da noite pro dia. Da noite pro dia perderam dinheiro. E a pergunta que mudou a macroeconomia moderna foi essa: se o mercado se ajusta sozinho, por que a recuperação não está chegando? Por que o mercado não se
recupera sozinho. E foi aqui que a ruptura intelectual de Keynes se deu com a economia clássica. Ele criticava o laissez-faire, criticava essa teoria da autorregulação do mercado, criticava a lei de ser, a lei da oferta, dá para se dizer, grande e famosa. E essa foi a pergunta que mudou Keynes, muito por causa da influência da sua esposa também, venhamos e convenhamos aqui. Em 1936, ele trouxe a teoria que muda o debate econômico, que temos um debate até hoje e que mudou a economia moderna, que moldou até minha opinião econômica quando eu fiquei sabendo. Eu era muito liberal, não sei o quê, mas tem situações que isso daqui faz muito sentido. A teoria geral muda tudo. Essa é a teoria dele. The General Theory of Employment, Interest and Money. A teoria geral do employer, não sei traduzir, perdão, do interesse do dinheiro. Isso aqui eu não sei traduzir não, mas essa teoria daqui mudou completamente tudo, mudou a forma que víamos a macroeconomia, mudou a forma como víamos a interação do governo, do Estado na economia. A economia passava a ser vista pelo todo, decisões individuais se combinam e moldam em emprego e em produção. Foi graças ao Keynes que hoje temos a demanda agregada, a teoria da demanda agregada, o consumo, o investimento, as expectativas, e o mais famoso dele que foi o multiplicador keynesiano, que a gente vê até nas aulas de história, pelo menos eu vi no terceiro ano do ensino médio. Desemprego involuntário, as pessoas dispostas a trabalhar podem ficar assim sem emprego. E essa teoria mudou todo o mercado. O Estado, como Keynes fala, pode estabilizar uma economia em crise. Em crises, o Estado deve tomar as rédeas da situação para depois... Isso aqui não é Keynes falando, sou eu. O Estado, nessas partes de crise, deve tomar as rédeas da situação para depois o mercado ir se regulando sozinho. Há momentos que o Estado precisa segurar, mas o mercado vai sempre voltar a se regular. A partir do momento que o Estado dá essa puxada. Quando a demanda privada cai, a ação pública pode sustentar o emprego e a renda, os gastos públicos, política fiscal, déficits temporários e estimular a economia. Essa é a teoria principal de Keynes, que eu acho simplesmente genial. Show? Clássicos e Keynes divergem sobre a crise. E isso criou outras escolas também, como a escola de Chicago, que veio a discordar das ideias de Keynes. Vamos, por exemplo, o mercado. A economia clássica diz que o mercado tende ao equilíbrio, mas Keynes fala que pode permanecer em crises. O Estado, dentro da economia clássica, tem intervenção limitada, e Keynes atua quando a demanda falha. O Estado deve atuar, deve segurar as rédeas do mercado quando a demanda falha, em momentos de crise. Sobre emprego também é divergido, sobre ajustes por salários, mas Keynes fala que pode haver sim um desemprego involuntário por causa da lei da oferta e da demanda. Crises transitórias, ou seja, crises vão acontecer, mas o mercado logo vai tender ao equilíbrio, se regular de novo, e basicamente não tem respostas. Acontece, mas Keynes falava que sim, existiam respostas. E a recuperação na economia clássica automática, para Keynes, depende da demanda totalmente, essa recuperação, e o Estado tinha esse papel de gerar essa demanda. A Segunda Guerra exigiu um planejamento em grande escala, e a teoria keynesiana ajudou muito isso. Keynes voltou a aconselhar o governo em um momento decisivo. A gente tem um vídeo aqui sobre o keynesianismo, vou deixar aqui num cardzinho também para você assistir. Não vou me adentrar muito nisso, meu objetivo é falar sobre a vida de Keynes, mas basicamente Keynes esteve esse papel como um consultor britânico durante a Segunda Guerra. Ele fez o planejamento econômico e o planejamento do dinheiro, do financiamento da guerra. Keynes ajudou, foi esse consultor, esse conselheiro para o Estado britânico. Bretton Woods projetou uma ordem para pós-guerra. Keynes ajudou a desenhar instituições para evitar a desordem internacional. Ele basicamente desenhou a estabilidade cambial do modelo, junto com a FMI, a reconstrução e a cooperação global para isso. E foi um modelo que influenciou todo o século XX e até mesmo no pós-Segunda Guerra. Foi o que Keynes fez aqui.
e isso repercute até os dias de hoje, para vocês terem uma ideia. Nos últimos anos, a saúde impôs limites nos últimos anos da sua vida. Mesmo Keynes debilitado, manteve participação intensa nos debates econômicos. Mesmo com problemas cardíacos, a sua saúde debilitada, ele continuava nas suas pesquisas. 1946, a morte que encerra uma vida, mas as suas ideias continuaram até hoje. Ele morreu no dia 21 de abril de 1946, em Sussex, aos 62 anos. Então, um pequeno geral da vida dele, em 1883 em Leipzig. A gente pode colocar aqui também 1919, que é quando ele cria o seu primeiro livro, a sua primeira teoria, contra o Tratado de Versalhes. 1936, a teoria geral. Em 1946, sua morte. Fora todo o período aqui de aconselhamento durante a Segunda Guerra, mesmo debilitado. Do homem ao keynesianismo. Keynes morreu, mas as suas ideias de keynesianismo continuam até hoje, inclusive influenciando o neo-keynesianismo. Criou, dá para se dizer que foi influência para a guerra entre a escola de Chicago e o seu pensamento keynesiano, o neoliberalismo contra o keynesianismo, suas ideias converterem em políticas públicas o mundo do pós-guerra. O século XX foi dominado pelo keynesianismo. O keynesianismo foi o que guiou o século XX. Aí ele teve essa influência mundial, influenciou fortemente as políticas públicas, o estado de bem-estar e todo o pós-guerra. O keynesianismo provocou justamente essas críticas. A escola austríaca criticava muito o keynesianismo. Milton Friedman, um grande gênio econômico, ganhador, se não me engano, ganhou o Nobel, velho. Ele criticava o keynesianismo. Os monetaristas, a própria escola de Chicago e os novos clássicos, os New Classics, Classic News. Isso é um legado organizar a economia moderna. Ele foi o pai da macroeconomia moderna. Muitas coisas que temos hoje em macroeconomia aprendemos graças ao Keynes. Ele influenciou muito os governos, os bancos centrais, universidades na parte econômica e toda a política econômica do século XX, que por resquício pegamos hoje no século XXI. Keynes foi muito mais que um economista. Suas curiosidades revelaram a vida entre ideias, mercado e arte, com forte influência da sua esposa. Ele estava lá no grupo Bloodberry, Bloodberry, não sei pronunciar isso daqui, foi um grupo intelectual que ele estava lá no meio. Teve outras grandes figuras nesse grupo também. Ele foi um investidor, investiu seu dinheiro aí bem sabiamente, colecionador de arte. Ele tem essa paixão pelas artes. Ele foi lá dos mecenas e um grande escritor também. Essa foi a vida de Keynes. E por que Keynes continua tão importante? Por que estudar Keynes? Porque crises continuam existindo. O Estado versus o mercado vai continuar existindo, vai permanecer daqui para o resto da vida. Vai continuar essa briga. Ou até um outro economista ver que não é isso e apresentar sua teoria. E Keynes ainda influencia esses governos. Entender Keynes é entender a economia moderna do século XXI. A economia não é apenas mercado, é também expectativas, instituições e escolhas coletivas. Eu ainda diria mais, a economia também é a parte psicológica e psicossocial dos agentes econômicos, das pessoas. Mas isso daí é planos para o meu TCC. E bom, esse foi simplesmente o vídeo de hoje sobre a vida de John Maynard Keynes, John Maynard, para os chatos, John Maynard Keynes. Espero que você tenha gostado. Clica no vídeo aí do lado. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Falou, fui e tchau.